Olá, tudo bem? Eu sou Raquel Melo, terapeuta, taróloga, e essa é a sua leitura para o signo de Câncer. Vem comigo que aqui vai ter muito conteúdo maravilhoso. Tem um tempo que eu não posto aqui, mas a partir de agora eu vou vir postar os vídeos mensalmente para todos os signos. E eu espero que você goste, que você sintonize com a minha energia e fique por aqui. Então já aproveita para dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Vamos comigo, fica comigo até o final, que aí a gente vai ver quais são as energias que tem para você para esses próximos dias. Então vamos lá. Tarô, traz para mim como que tá a energia para Câncer, por favor. Como que tá a energia de Câncer? Como que está esse período energético para Câncer? Olha só, Câncer, que interessante saiu aqui para você a carta da sacerdotisa. E aí a gente fala sobre intuição, sobre inteligência, sobre estratégia seguida pela intuição, né? Não é aquela estratégia racional, é a estratégia seguida pela intuição. É o pensamento lógico, mas antissentido, né? Por de fato tudo aquilo que foi vivenciado. Então tá aqui bem interessante, principalmente para esses momentos agora, né, Câncer? Que esse período pós-eclipse, que você também está sendo muito impactado, muita coisa vai ter que ser de fato sentida para ter uma nova elaboração, né? Então vamos tentar entender um pouco mais sobre a energia geral, né, do que vem aí rondando o seu momento, né? Vamos saber aqui com o tarô. Me fala, tarô, energia geral para Câncer. Saíram muitas cartas, tá? Vamos lá entender aqui. Nossa. Muito interessante aqui, viu, Câncer? Porque eu vejo que existe não só algo interno que está emergindo, pode-se dizer, mas que situações estão se concretizando no seu âmbito material, né? Então, se a gente for parar para pensar, é como se a intuição estivesse ultrapassando as barreiras do que não é visualizado a olho nu e do que é sentido na sua vida material. E isso é muito bom e é muito maravilhoso no quesito de que você está tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que você sente. É como se você estivesse tendo uma abertura do universo para deixar para trás, talvez, uma sensação de eu não consigo externar toda essa vontade, ou todos esses sonhos, ou todos esses objetivos. E aqui é como se você de fato estivesse deixando isso para trás e conseguindo ser verdadeiramente quem você é no seu âmbito imediato, né, na sua vida material. Então, as coisas estão acontecendo ou vão acontecer agora por esses dias, Câncer, de uma maneira muito rápida, no sentido de que quanto mais você for percebendo que eu posso ser de fato quem eu sou, eu posso expressar tudo aquilo que eu sinto, e isso trará para mim não só uma satisfação emocional, uma satisfação pessoal, mas vai me trazer ali novas aberturas para novas estratégias no meu dia a dia, nos meus novos projetos, né? E aí, olha como foi que a gente iniciou, a grande sacerdotisa. E aí a grande sacerdotisa, ela sabe que o tempo que ela tem que aguardar para lidar com as situações não é o tempo porque ela é impedida,
mas sim o tempo necessário para que as coisas, as suas plantações tenham as suas colheitas. Então, ela é perspicaz no sentido de intuir aquilo que pode acontecer e ela ir pela intuição. Então, a estratégia dela é essa, tá? E no caso aqui, quando também me aparece esse rei de espadas aqui, né? Aqui temos um cavaleiro de espadas e temos um rei de espadas. Então, é algo que acontece rapidamente, porém, esse rapidamente não é uma estratégia que você planeja, não é uma estratégia que você tem calculado, né, racionalmente. É algo que vem da sua intuição, é algo que você tem certeza de que esse é o caminho certo. E isso está entrelaçado com a maneira como você se expressa, com a maneira como você se comunica dentro do seu trabalho, dentro das suas relações. Então aqui tem uma mensagem muito profunda, como se quisesse trazer para você um caminho a seguir. Mas esse caminho ele não tem que ser traçado por um planejamento estratégico racional. Ele tem que ser traçado por um planejamento interno, intuitivo, e que você de fato sinta que esse é o momento. É o momento de fato de largar aquilo que não serve para eu poder seguir a minha vida de uma maneira muito mais feliz, muito mais leve, porém muito mais entusiasmada, né? A gente tem aqui a carta do diabo com a carta do cavaleiro de paus. E aí, quando a gente vê essa mudança aqui de ares, não é bem algo negativo, sabe, Câncer? É mais no sentido de você não se levar pelo seu lado sombra, né? No sentido de você, de fato, entender a sua intuição, seguir diante daquilo que você busca, com todos os processos de conhecimento que você já possui, com todos os processos de satisfação que você também vem aí galgando, vem buscando, vem criando para que você cada vez mais tenha essa satisfação interior. Porém, é importante que você se atente às suas sombras, né? O diabo, quando ele sai assim em uma leitura, é como se pedisse para que você observasse que dentre todas essas situações, o que precisa de fato ficar para trás é aquilo que pode ser o seu calcanhar de Aquiles. Mas aí vamos lá. O que é o ficar para trás dentro dessa circunstância aqui, Câncer? O que fica para trás é apenas aquilo que não serve. Porém, aquilo que serviu durante um período precisa ser ressignificado. Então, a sombra, ela precisa ser olhada de frente. Qual é a sua sombra? Né? O que você precisa olhar, ressignificar e integrar em você? Né? O que você precisa rever como algo que foi durante muito tempo ou é o meu calcanhar de Aquiles e que eu preciso olhar para isso de uma maneira muito mais atenta e dizer, opa, eu tenho que olhar para isso com cuidado. Por que é que essa situação me faz agir dessa maneira? Né? Por que eu reajo dessa maneira? E aí é quando você busca essas raízes e essa sombra não lhe domina mais. Né? Porque eu vejo que aqui o diabo, ele vem mais como uma sombra. E aí, pelo fato dele ter saído aqui do lado desse cavaleiro de paus, é como se fosse algo que às vezes faz com que você tenha uma recaída, pode-se dizer, né? Ou numa atitude abrupta que você tem, ou uma tomada de decisão sem pensar, onde você poderia ter tido um tempo mais longo para tomar certas atitudes e você prefere agir de maneira espontânea. Então, assim, é importante que você perceba dentre tudo isso que está acontecendo e dentre o que você está sentindo, junto com a sua intuição, porque é ela que vai definir quais os próximos passos,
o que de fato precisa ser ressignificado dentro de você. Para que essa próxima fase, né? Porque é uma fase, né? Eu não vou dizer que um ciclo se conclui aqui, porém, é uma próxima fase que você está entrando, Câncer. Né? Uma fase onde você de fato já deixa algumas coisas que já não são mais úteis. E você busca vivenciar tudo com muito mais prazer, com muito mais leveza. Né? É importante manter as coisas muito bem organizadas e equilibradas dentro de você, para que você não seja tomado por suas sombras nessa próxima fase. Tá certo? Vamos ver aqui como que anda a vida de vocês no âmbito financeiro e material. Vamos ver como é que estão em questões de trabalho. Por favor, tarô, o que você tem a dizer para Câncer no âmbito material? O que Câncer precisa saber? Para onde ele deve olhar? Onde ele deve focar? Olha só, Câncer, como tá bem nítido que algo precisa de fato ser encarado dentro de você, né? Aqui saiu esse 2 de espadas, que é como se ele me trouxesse uma visão de que muitas vezes você nega algumas informações que você mesmo traz dentro de você, que você mesmo pensa, que você mesmo tem como solução, mas você acaba negando, você acaba deixando com que o orgulho, a dor, né, as emoções ali que não estão bem elaboradas no momento, tomem as decisões ou não tomem as decisões. E aí vale lembrar que quando você não toma uma decisão, você já tomou a decisão de não tomar a decisão. Então, é muito importante que você se atente para que todas essas questões que estão acontecendo dentro de você não impactem em outras áreas da sua vida. E aí, olha só, aqui a gente tem uma quantidade de cartas que conversam com as cartas que saíram aqui em cima. Né? Nós temos aqui o 7 de ouros, que fala sobre algo que você está aguardando. E esse algo que você está aguardando pode ser uma promoção, pode ser encontrar um novo trabalho. E o que eu posso te dizer diante disso é que antes de você iniciar, né, o 3 de paus aqui traz essa dica, antes de você iniciar, você precisa enfrentar aí os seus demônios. Você precisa enfrentar aí as suas sombras. Então, toda essa energia aqui de cima, que é o que você está sentindo nesse momento, Câncer, tudo, né? Essa carta que traz aqui o diabo, que fala sobre as nossas sombras, e aqui nós temos esse 2 de espadas, antes de um início, antes de uma nova jornada, assim pode-se dizer, é como se dissesse para que você primeiro tem que limpar o que precisa ser limpo, né? Tem que organizar o que precisa ser organizado. Não adianta você não querer olhar para uma situação e pensar que essa situação não vai ser, que essa situação vai ser resolvida sozinha. Ela não vai. E vai ser resolvida de um jeito que na maioria das vezes você não vai querer ter que lidar de frente. Vai doer, vai fazer mal para você. Então, é importante que você resolva o que tem que ser resolvido. E eu tenho que lhe dizer que não é fora, é dentro. É dentro. Então aqui tem uma questão séria de talvez você ter muitas dúvidas de si mesmo ou ter muitas preocupações com os próximos passos, não por conta das situações externas, mas sim de situações internas, aquilo que vem fazendo você ficar triste, mal, ou até mesmo repetir aí questões, padrões, repetir crenças, por conta que você não quer enfrentar aquilo que deve ser enfrentado. O que é medo?
né? Por que é? O que é que está fazendo com que você não queira olhar para essa situação? Então é importante que você se atente àquilo que você não quer lidar de frente, porque é aí onde você vai encontrar a solução para os seus próximos passos. Quando você resolver essa questão que você considera mais difícil dentro de você, é quando você de fato começa a vivenciar, principalmente na sua vida financeira, que eu vejo que durante um período pode ser ou foi algo que machucou muito você, né? Aquela pessoa que tá ali batalhando, que olha outras pessoas e pensa, poxa, eu me esforço tanto, eu sou tão honesto, né? Por que é que eu não consigo alcançar o que eu quero alcançar? Né? Por que é que para mim demora tanto as coisas acontecerem? Né? Então, por que é que demora tanto a minha colheita? Olha aqui os 7 de ouros. Né? Então, vamos olhar para essa questão que você tem que olhar, Câncer, né? Para que você possa, de fato, estar muito mais apto a seguir os seus próprios planejamentos, né? E aí a gente tem aqui um 6 de copas que me fala um pouco sobre talvez alguma conexão significativa que você vai se abrir nesses próximos tempos. E essa conexão, como saiu aqui no sentido mais material, no sentido mais profissional, pode abrir para você portas muito interessantes. Então aqui pode existir alguém, pode ser alguém aí que você já conhece, alguém que pode ter tido um peso significativo na sua vida, lhe trazer alguma informação, lhe trazer algum direcionamento, ou até mesmo trazer uma oportunidade para você, onde você tem aí um bom resultado. Seja esse resultado em um novo trabalho ou no trabalho onde que você está, no emprego que você está, você tem aí um bom desenvolvimento, tem uma promoção ou até mesmo seja algo que você abra, né? Algum projeto aí que você esteja talvez empacado e aí você vai deslanchar depois de resolver essas questões dentro de você. E isso tá me cheirando muito a ser algo talvez até familiar, né? De repente pode ser um projeto com um marido, com uma esposa. Isso também pode ser um projeto com alguém da família, um irmão, uma irmã, algum familiar, né? Aqui me parece algo que é muito promissor, porém algo bem importante internamente precisa ser resolvido, tá? Para que as coisas fluam de uma maneira muito positiva. E esses próximos tempos agora, as portas de fato, elas se abrem para vocês, Câncer. Então a energia, ela está favorável para quem estiver alinhado com ela. Então vamos lá, se você resolve as suas pendengas aí, se alinha com essa energia, o dinheiro flui na sua vida, tá? Então vamos resolver o que precisa ser resolvido, para que você possa deixar a prosperidade material entrar aí na sua vida de maneira mais fluida, tá, Câncer? Vamos ver como é que anda aí relacionamentos para Câncer. Vamos lá, Tarô, traz para os cancerianos e cancerianas o que eles precisam saber sobre relacionamentos. Como que andam os relacionamentos para Câncer? Olha só, Câncer andou se afastando aí ou se afastaram de Câncer e Câncer meio que ficou um pouco, vamos dizer, um pouco transtornado, um pouco pensativo, talvez não soube exatamente como manter uma comunicação ou não soube exatamente como permanecer na vida dessa pessoa ou em comunicação com essa pessoa, tá? Ou com essas pessoas, pode ser um movimento natural na sua vida, tá, Câncer? Quando eu digo movimento natural, eu estou falando que como você está fazendo ou tendo essa abertura para essa resolução, está com a energia da sacerdotisa no
no seu campo energético. E isso pode estar intuindo para você que durante essa faxina, o interessante de fato é se manter afastado de algumas pessoas para que você consiga enxergar melhor quais são as intenções, tanto suas quanto de outras pessoas. E isso tem uma informação de que pode ser tanto relacionamentos quanto amizades, tá? O 8 de paus com esse 7 de paus me fala sobre uma vontade, óbvio, né, de estar próximo, porém me fala também sobre uma necessidade de estar longe, né, de meio que defender o meu ambiente imediato. E isso é muito energético, isso é muito intuitivo, Câncer. Então, por mais que você não tenha feito isso de maneira proposital, mas a sua energia, ela trabalha em prol daquilo que vai te beneficiar, tá? Então, aqui eu vejo que você talvez tenha se afastado muito de pessoas ou que pessoas tenham se afastado de você. Eu acredito que mais pessoas se afastaram de você. E aí meio que você sentiu que que será que foi? Né? Será que eu fiz alguma coisa errado? Será que eu falei alguma coisa que machucou? E na verdade é de fato a energia ali se acomodando, se modificando para que as coisas possam ser organizadas, tá? E aí, aqui também nós temos um as de copas e um pajem de copas. O que me traz que alguns cancerianos e cancerianas estão aí engrenando em novos relacionamentos. E isso é bem positivo. Porém, de novo, lembra que eu falei aqui que você precisa fazer olhar para dentro, fazer essa varredura, né? Cuidar do seu interior, né? Deixar para trás o que precisa ser deixado para você iniciar essa nova fase de uma maneira muito mais leve, né? Então, aqui, como o jogo todo se conecta, aqui também eu trago essa mensagem para você. Né? Não adianta só iniciar um relacionamento novo achando que o relacionamento é novo, então tudo vai estar maravilhoso. Você também precisa se renovar. Você também precisa se reconectar com a sua própria essência para que o novo consiga também se conectar com você com muito mais facilidade, tá? Então aqui tem um ar de relacionamentos novos aí na vida dos cancerianos, cancerianas. E aí é interessante falar, Câncer, que para quem estiver em um relacionamento sério, vocês podem sim ter tido alguns tipos de rusgas, porém isso é totalmente resolvível, tá? É totalmente resolvível no sentido de que foi uma fase interna que acabou ali de certa forma, e é natural, impactando o externo, impactando as minhas relações de imediato. Então, sim, alguns cancerianos e cancerianas se viram um pouco mais isolados dentro do seu relacionamento. Alguns cancerianos e cancerianas acharam que o seu companheiro ou a sua companheira meio que se afastaram. E, na verdade, é o tempo de uma reconexão consigo mesmo que você está fazendo, para que as coisas consigam fluir muito melhor, renovadas, leves, né? Felizes. Então, aqui a gente tem uma mensagem até mais leve dentro dos relacionamentos. Porém, pode ser que vocês não estavam entendendo o que é que estava acontecendo. E aí, aqui agora eu tô falando para vocês o que é que pode estar acontecendo, tá bom? Então, vamos aqui ver uma mensagem para os cancerianos e para as cancerianas a partir do oráculo hindu. Vamos lá. Qual entidade hindu? Olha, caiu um e eu vou pegar esse daqui. Soma, que é a imortalidade. Vamos saber qual é a mensagem que Soma tem para vocês. Soma, que está representando a imortalidade. Vamos lá. É hora de mudar por dentro. Foi certeiro, Câncer.
É hora de mudar por dentro. Mude seus sentimentos. Anime-se, confie, desfrute. É hora de viver com imortalidade. Né? É muito maravilhosa essa mensagem. Eu acho que ela caiu certinho aqui com o que a gente conversou esse momento agora. E eu espero que de alguma maneira tenha chegado aí até você que está precisando escutar essa mensagem. Saber que nem todas as coisas que acontecem são um castigo ou é algo ruim. Não, às vezes é só um ajuste que está acontecendo dentro de nós mesmos, né? E é importante que a gente olhe para essas questões justamente para que a gente possa ressignificar essas sombras, né? Ressignificar e seguir muito mais leve, muito mais feliz. E é isso, Câncer. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo!